Olá, gente! Mais uma vez aqui com vocês. Hoje o assunto é sobre autovalorização. Vamos dizer assim, existem pessoas que se valorizam até demais, né? Mas tem outras que se valorizam de menos. De menos e muito menos. Eu digo isso nos assuntos de relacionamentos, assuntos profissionais, mesmo de trabalho. Eu não sou muito velha, né? Mas eu já aprendi com a experiência de vida que muitas das vezes aquela pessoa que não se valoriza, ela também não é valorizada por outros. Isso no trabalho, isso no relacionamento amoroso, ou no relacionamento de amizade mesmo. Isso acontece muito, é muito comum. E falo por experiência própria. Eu, primeiro, quando comecei a entender isso, foi na questão de amizade. Eu tenho amigos, né? Tenho meus amigos, amo meus amigos. Só que eu tive mudanças na minha vida, mudanças no sentido geográfico mesmo falando, né? E tive que fazer novas amizades. A gente fica o tempo todo também fazendo novas amizades. E eu percebi uma pessoa que se aproximou de mim em uma certa época, que essa pessoa se aproximou de mim, né, falando que era minha amiga, enfim, mas eu comecei a perceber que não era minha amiga, ela era uma pessoa que queria se aproveitar do que eu podia oferecer. E eu comecei a ficar assim meio encucada com aquilo e comecei a me afastar, querer me afastar, mas era uma situação assim que não era tão fácil eu me afastar dela. E comecei falando assim, não, isso não é amizade, isso é interesse, né, em algo. E assim, eu sou uma pessoa que eu respeito muito mesmo as ideias das pessoas. E isso já aconteceu comigo no trabalho, até também que algo eu lembro que certa vez uma colega minha de trabalho me pediu para fazer algo, ela me deu uma ideia para fazer algo. Eu fui lá e fiz. A ideia dela foi muito boa, eu peguei e fiz. E o nosso chefe veio me elogiar pela ideia. Eu peguei e falei com ele, senhor fulano, eu agradeço, mas a ideia não foi minha, a ideia foi da colega fulana de tal, eu só executei. Aí ele falou assim, mas parabéns para você também, porque você executou, você poderia não ter escutado a ideia dela. Aí sim, esse parabéns foi aceito, mas o outro era da outra pessoa, a ideia não foi minha. Eu não me calei, eu poderia ter ficado quieto, como eu vejo quieta, né? Eu vejo muita gente fazendo isso no ambiente, então, profissional, tem muita gente querendo roubar nossas ideias, passar por cima da gente, ser bem visto pelos patrões, pelos superiores, e alguns roubam na cara de pau mesmo as ideias dos outros e ganham os louros para eles, né? Mas eu sempre respeitei isso. Eu acho que é uma forma honesta, né? Porque a pessoa teve a ideia, a pessoa fez algo, eu acho que deve o valor para aquela pessoa. Ah, vai ter gente que fala, você é boba. Eu não me importo, gente, de verdade com isso. Eu prefiro ficar com a minha consciência tranquila diante de Deus, né? E com a minha honestidade em dia. Mas, voltando ao assunto da amizade, eu comecei a perceber, falando de ideias, né, que essa amiga se aproximava de mim para roubar as minhas ideias e dizer que foi ela que teve a ideia. E eu comecei a observar aquilo e comecei já tentando, né, me afastar, até que um dia ela mesma se afastou, né, por motivos pessoais dela lá, não que a gente tenha entrado assim em um atrito total, nada disso, mas ela se afastou por motivos dela lá pessoais.
E eu dei graças a Deus, não a procurei mais, porque assim, hoje, no decorrer da minha vida, na altura do campeonato da minha vida, que hoje eu já sou mais madura, eu preservo as pessoas que estejam com a gente por querer estar mesmo e não por interesse para roubar ideias minhas, né? Então eu comecei a pensar, eu não preciso desse tipo de amizade, uma amizade usurpadora, interesseira, eu não preciso. Prefiro ficar sem essa amizade. E aqui mesmo onde eu moro, né, em Belo Horizonte, eu fiz amizade, sim, amizade verdadeira. São poucas que eu tenho aqui também, mas são poucas que eu valorizo, que eu respeito. E não sou o tipo de pessoa que é igual o título do vídeo aí que fala: não fica correndo atrás de um coração peludo, né? Se valorize, porque tem muita gente que mesmo tendo alguém do lado, que alguém tá, né, se aproveitando de você, que alguém, né, te prejudica, mas a pessoa tá sempre lá valorizando, rastejando atrás daquela pessoa X, pessoa Y, rastejando. A mesma coisa indo pro lado agora profissional, eu já vi muitos casos. Eu sou uma pessoa que estou tentando mudar esse meu jeito, né? Já melhorei muito, mas ainda estou melhorando. A gente sempre escuta, não, você tem que fazer além do que você foi chamado para fazer no seu trabalho. Sim, você pode fazer. Às vezes não te custa muito você fazer algo além do que te pediram, do que seu patrão te pediu. Às vezes não custa muito. Realmente, às vezes não custa. Mas muitas vezes a pessoa que é valorizada pelo patrão é aquela que só faz o que se pede. E isso eu falo por experiência. Ao longo dos empregos que eu tive, eu sempre fui um tipo de pessoa que sempre fiz a mais, mas nunca tive valor. Então, de uns anos para cá, eu comecei a mudar isso. Vou fazer o que me pede, porque eu ganho para fazer o que me pede, não além. E tudo que se faz além não é valorizado. Não é valorizado, você não é valorizado por isso. E muitas vezes, mesmo você tendo a ideia, ajudando, colaborando, às vezes com o seu empregador, né, ou com a empresa em si, às vezes a pessoa não tá nem aí para você. Você se dedica, você fica às vezes após o horário de trabalho, horas, às vezes à frente, às vezes nem ganha hora extra, dependendo da situação, mas você não tem valor. Você não tem valor. Aí aquela pessoa que não faz nada, chega no horário, sai no horário certinho, faz o que se pede, nada além, a pessoa ganha maior valorização. Fulano de tal é isso, é aquilo e tal, fulano de tal é isso, aquilo e tal. E eu comecei a observar essas coisas e comecei a mudar o meu comportamento. Por quê? Eu comecei a entender. A gente não deve se rastejar, correr atrás, que eu falo de um coração peludo, que muitas das vezes o coração peludo é a empresa que você trabalha, é o amigo, o falso amigo, né? Falso amigo que se aproveita de você, ou o seu cônjuge, às vezes o seu parceiro, o seu namorado, porque isso também acontece muito em relacionamentos. E você vai se rastejando, cada vez mais se rastejando, e aquele que se aproveita da situação, aquela pessoa que se aproveita da situação, cada vez mais vai perceber que pode se aproveitar. Por quê? Ah, não, fulano pode fazer isso que o fulano não vai fazer nada, não vai mudar, eu posso me aproveitar bastante dela. Então, e se eu fizer isso, ela ainda vai vir rastejar os meus pés ainda, mesmo eu fazendo isso. Então, é bom que a gente analise quem está perto da gente também. Se é uma pessoa que te quer bem, se é uma pessoa que te valoriza, né? Eu não falo de caso de bajulação, não, gente. Não é isso. Até porque eu detesto bajulação.
Detesto bajular e detesto ser bajulada. Mas eu falo no sentido da gente entender o que é benéfico para nós e o que é tóxico para nós. Porque muitas pessoas ou situações, a gente enxerga, vê aquilo, vê aquela situação e continua insistindo. Continua insistindo naquela situação que está sendo maléfica para nós. E a gente está vendo que tem alguém se aproveitando da gente, se aproveitando da nossa boa vontade, se aproveitando da nossa boa ação, se aproveitando da nossa ideia. E isso a gente precisa valorizar. Para a gente mudar, a gente que tem que se valorizar primeiro e parar de rastejar a valorização dos outros. Quando a gente começa a se valorizar, as pessoas ao redor começam a valorizar a gente. Que eu comecei a perceber no pouco que eu já mudei minhas atitudes, eu já comecei a perceber a valorização de uma forma justa. Como disse, nada de bajulação, de uma forma justa. Comecei a perceber que quando a gente se valoriza, automaticamente ao nosso redor as pessoas valorizam a gente. Valoriza também questão de trabalho, valoriza no lado profissional, no lado de amizade, no lado de um relacionamento romanticamente falando também, porque isso também acontece muito num relacionamento romântico. Muitas pessoas vivem num relacionamento tóxico porque elas próprias não conseguem se valorizar e ficam encarando aquela situação, empurrando com a barriga, insistindo naquilo e não conseguem sair daquela situação porque acham que não podem, que não devem, que precisam insistir e só se afundando assim no emocional, só vão se afundando no emocional porque não se valoriza. Aprenda a se valorizar e para de rastejar por um coração peludo. Deus te abençoe. Não esqueça de me seguir para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Curta, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e para aquelas pessoas que você considera importantes. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.